Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. É isso aí, meus irmãos. Essa é a programação Aviva as Nações. E Deus tem uma palavra. Está no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 18, onde fala: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluias. Glória a Essa Deus. palavra o Senhor tem falado ao meu coração durante o decorrer da semana, e eu quero compartilhar agora com os ouvintes em nome de Jesus. Meus irmãos, é bem certo que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e pela palavra do seu poder. Mas quando Deus foi fazer o homem, a Bíblia diz que ele fez do barro, do pó da terra, ele fez o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, somos o barro, somos feitos do barro, a nossa matéria, ela é o barro. A Bíblia diz que do barro a gente veio e do pó da terra a gente veio, do pó a gente retorna para ele. Então, se você já foi num cemitério e você viu ali um trabalho de exumação, é onde a partir de 3 anos que já tem um corpo ali em decomposição, quando vai retirar aqueles restos, você percebe que é pó da terra, é terra. Tem ali alguns pedaços de roupa, alguns ossos, mas é terra. Do pó veio, do pó volta, isso é a realidade. Somos pó da terra. Não somos nada sem Deus. Nós precisamos do Senhor. E agora eu vejo aqui no livro de Jeremias, onde Deus fala para o profeta: desce à casa do oleiro que eu vou te mostrar algo. Oleiro é aquele que tem o seu trabalho com barro. Ele faz a sua escultura, os seus trabalhos com barro. Aonde fica ali uma roda girando e ele ali modelando aquele barro com as suas mãos, dando forma ao vaso. E a Bíblia diz que o profeta vai lá e vê o oleiro trabalhando. E ele vê quando o vaso se quebra na mão do oleiro. Perceba bem que não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. E tornou ele amassar aquele barro. E fazer um vaso novo conforme parecia bem aos seus olhos fazer. E veio a palavra de Deus dizendo ao profeta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Como barro nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Ou seja, eu e você, meu irmão, somos barro na mão de Deus. Eu e você, aleluia Jesus. Há momentos na vida que a gente se quebra. Há momentos na vida que a gente se despedaça. Há momentos que a gente diz: eu não aguento mais. Há momentos que a gente olha para dentro de nós e fala: não tem mais como continuar, não dá. Cheguei a um nível da minha vida que eu não consigo passar mais desse ponto. Eu desisto. É como se a gente estivesse dizendo assim: eu desisto, aquilo que de força que tinha em mim já se foi. Aquilo de esperança que tinha em mim se foi. Eu apenas espero o fim. É o momento que você olha para dentro de você e você não consegue enxergar mais nada de bom. Você não consegue enxergar esperança. Você não consegue enxergar forças para continuar. É aquele momento que você fala: eu me quebrei como um vaso. Estou em pedaços. É o momento que você olha para você mesmo e você não consegue ver saída, você não consegue ver solução. É o momento que a gente, mesmo quebrado, mesmo despedaçado, mas que você possa ainda ouvir a voz do Senhor. Que você possa ainda continuar nas suas mãos, mesmo quebrado, mesmo despedaçado. Que você ainda possa estar com a sua vida nas mãos do Senhor. Eu me lembro do profeta Ageu, onde ele começa a dizer assim para o povo que voltou do cativeiro: quem dentre vós que viu este templo na sua glória, viu a sua formosura e vê agora ele em ruínas? Quem de vocês que era jovem naquele tempo, mas agora depois do cativeiro já voltou velho, cansado? Vocês lembram da sua glória e vocês veem agora o templo assim e vocês desanimaram? Vocês estão desanimando a geração jovem. E ele começa a profetizar na vida daquelas pessoas, dizendo: se esforcem, trabalhem para o Senhor, porque o Senhor é convosco.
Ele diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele não estava falando de um tempo externo, mas de um tempo interno. Ele estava dizendo assim, Deus fará algo maior na vida de vocês, melhor. Aquilo que você começou de um jeito, agora vai ser melhor no final, aleluia Jesus. Porque a gente se pega pensando muitas das vezes, irmãos, eu imaginava, depois de uns 10 anos para frente, eu já estaria bem melhor. Eu estaria já num nível alto na presença de Deus, coisas acontecendo, mas de repente você se frustrou porque passou esse tempo na sua vida e você agora se sente um vaso quebrado. Você se sente agora um vaso despedaçado, parece que a vida não caminha. Parece que as coisas não aconteceram. Parece que nada fluiu na sua vida e até pessoas chegam até você dizendo assim, olha, eu achei que você ia estar melhor. Eu achei que você ia estar num lugar alto, um lugar de honra. E você com um sentimento de frustração no seu coração, mas eu quero dizer para você, meu irmão, você que está ouvindo a voz de Deus falar ao seu coração nessa noite, ei, você está nas mãos do oleiro. Oh, glória a Deus. Quando eu achar que não consigo mais, quando eu achar que não dá mais, o oleiro vem com as suas mãos de poder, estende em favor da minha vida. Ele tem poder de fazer de novo. Ele tem poder de fazer tudo novo. Ele tem poder de restaurar a minha vida como um vaso escolhido para Ele. Ele tem poder de restaurar a sua vida, meu irmão e minha irmã, como um vaso útil a Ele, um vaso escolhido. Esse é o X da questão, esse é o mistério de Deus, é o amor, a graça dEle que não falta, que não falha. É quando eu digo que não dá mais e Ele diz, dá, eu posso fazer de novo, eu posso fazer um novo, eu posso fazer melhor, eu posso transformar você. Porque foi o vaso que se quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso. Quantas das vezes eu e você se quebra na mão do Senhor? Quantas das vezes eu e você se frustra nas mãos de Deus? Mas eu digo para você, ainda que você se quebrou, ainda que você se frustrou, não saia das mãos do Senhor, continue nas suas mãos. Continue clamando, continue buscando. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Deus tem um tempo novo na sua vida, meu irmão. Deus tem um tempo novo na sua vida, minha irmã. Você que se sente agora em pedaços, lava suricanta lamai. Oh, glória, eu sinto aqui a graça de Deus nessas palavras. Você que se sente agora despedaçado, diz, não tem mais sonhos, não tem mais projetos. Deus diz para você, lava suricante os miocondaramai. Todas as promessas de Deus continuam valendo sobre a sua vida. Todas as suas promessas continuam fiéis sobre ti, meu irmão e minha irmã. Ainda que você se quebrou, ainda que você se despedaçou, Deus diz, eu posso fazer um vaso novo porque eu sou o Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Deus está dizendo para você, não é o fim. Eu não determinei o fim para a sua vida ainda. Eu tenho projetos na sua vida, eu tenho planos. Tu és chamado, tu és chamada, tu és escolhido, tu és escolhida. Lavassurianda, lamanturi me cai, mas você pode dizer, Senhor, já passou tanto tempo. Um dia para Deus é 1000 anos é um dia. Ele é o dono do tempo. É Ele que faz acontecer, é Ele que, aleluia Jesus, o tempo dele é perfeito, a sua hora é perfeita, aleluias. Ei, meu irmão, não é o fim. Não é o fim, minha irmã. Aquele que tem o poder de fazer o vaso novo, Ele é sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se você ainda ouve a voz dEle, ouça. Ele está dizendo para você, você está nas minhas mãos. Eu não perdi o controle da sua vida, meu filho, minha filha. Eu não perdi as rédeas da vida, ei. Há um processo na minha e na sua vida de aprendizado. Há um processo de caminhada, há um processo, aleluia Jesus, de compreender que sem Ele não somos nada, sem Ele não podemos nada. Jesus disse, eu vou ao Pai preparar lugar. E eu voltarei a buscar vocês, mas vocês não vão estar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Aleluia. Eu vou enviar o Paracletos, ou seja, um outro igual a mim. O Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber. Ele vai ajudar vocês, Ele vai caminhar com vocês, Ele vai fazer vocês lembrar das minhas palavras, dos meus caminhos, daquilo que eu ensinei. Ele vai orientar vocês, aleluias. Por mais que você se sinta despedaçado nesse momento, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus está aqui intercedendo por mim e por você. Sabe, o momento que você não consegue ter palavras para falar com Deus, o momento que não consegue vir aquela oração bonita, mas somente uma angústia no coração, somente as lágrimas descendo, Ele está intercedendo por você nesse momento. Ele está traduzindo cada lágrima em oração e levando ao Pai, aleluias. Porque eu sei que há momentos que não tem palavras. Eu sei que há momentos que a gente se ajoelha diante de Deus, a gente se prostra e não tem palavras para expressar.
Por mais que a gente quisesse falar, muitas das vezes não tem palavras para expressar o tamanho da angústia. Mas é simplesmente um ato de se prostrar diante dele e dizer: Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o oleiro da minha alma. Aleluia, Jesus. E como o barro nas suas mãos, Senhor, faz o vaso novo. Eu vejo Deus movimentando agora, lavassuriando a lamai, fazendo vasos novos nessa noite. Eu vejo Deus restaurando ministérios, restaurando chamados, porque Deus nunca desistiu, Deus nunca se arrependeu, porque Ele conhece a minha e a sua vida. Eu acho lindo o Salmo 139, e eu não canso de citar esse Salmo, porque ele fala, o salmista dizendo: de um modo terrível fui eu formado no ventre da minha mãe. E todos os dias no seu livro iam sendo escritos cada coisa antes de se formar, ou seja, antes de acontecer, Deus já havia escrito uma história. Antes de acontecer tudo, Deus já havia escrito no seu livro. E eu quero dizer para você, antes de tudo, irmão, Deus já tem uma história para mim e para a sua vida, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a todos quantos chamou, a esses também predestinou, a esses já tem uma história traçada para você cumprir, para você seguir. Não é o fim, não é o fim, não é momento de se desesperar. Aquele que tem o poder, aquele que tem, aleluia, Jesus, toda a autoridade, Ele é sobre mim e sobre você. Ele tem poder de fazer um vaso novo. Ele tem poder de restaurar a minha e a sua vida, meu irmão. Ainda que esteja só os pedaços, Ele fará de ti um vaso novo, porquanto somos pó, somos barro nas mãos do oleiro. Eu digo para você, meu irmão, acredite, confie, entregue a sua vida na mão do oleiro. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele tem poder de restaurar. E Ele há de fazer de você um vaso novo. Ele há de fazer de você um vaso escolhido, um vaso cheio de azeite. Aleluia, Jesus, porquanto Ele é fiel e não mente. Porquanto a sua palavra é fiel e Ele não volta atrás. Diria Deus e não cumpriria. Deus é fiel. Ainda que muitas das vezes eu e você pode ser infiel. Ainda que muitas das vezes eu e você pode falhar com Ele. Ele continua fiel. Ele continua, aleluia, Jesus, velando sobre a sua palavra para cumprir. Aleluias. Ele diz em Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, e a anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ei, meu irmão, já clamou a Deus? Já suplicou a presença de Deus? Já buscou a sua face? Pois Ele tem resposta a todo aquele que clamar. Ele responde a todo aquele que se achega até Ele em oração. Qual é o segredo? O presbítero Danilo entra no seu quarto, meu irmão. Aleluia. Fecha a porta. Porque a gente desabafa com um e com o outro como se fosse resolver a nossa vida, irmãos. Eu sei que a gente quer pôr para fora toda a angústia, a gente quer ouvir uma palavra, a gente quer um abraço. Mas tem momentos que é hora de desabafar com Deus, com aquele que pode resolver a nossa vida, com aquele que pode transformar a situação impossível. Glória a Deus. Pois Ele é Deus, aleluia, Jesus. Entra no teu quarto e fecha a porta àquele que te vem em oculto. Ele vai te responder, Ele vai te abençoar. Aleluia, Jesus. Não existe impossível para Deus. Isso não tem no dicionário dele, o impossível. Ele é Deus do impossível. Ele é o Deus que vive para sempre. É o Deus da eternidade. Aleluias. Eu não sei qual é o momento da vida que você está vivendo nesse período. Um dia eu fui um vaso útil, um vaso de honra, cheio de azeite. Hoje eu sou um vaso quebrado, despedaçado. Não tem problema, Ele faz de novo. Ele tem poder de fazer de novo. As coisas velhas ficaram lá atrás. Agora Deus tem algo novo para mim e para a sua vida. E tudo isso é aprendizado diante de Deus. É para entender que a glória é dEle. É para entender que a honra é para Ele. É para entender que os dons que Ele nos dá é emprestado, é ferramenta para ser usado por Ele, para ser canal de bênção nas mãos dEle. Para abençoar o próximo, para ser bênção na vida de outras pessoas que irão se achegar ao Senhor. Não é para a gente se aparecer com os dons de Deus, não, irmãos. Você é vaso, é instrumento de Deus. Os dons são emprestados. Porque a Bíblia diz que, havendo línguas, cessarão. Havendo profecia, cessarão. Havendo toda a ciência, todo dom de maravilha, vai cessar tudo. E o que vai ficar é o amor. É o amor de Deus em nós. É o amor um ao outro, o amor ao próximo. É fazer as coisas com amor, irmãos. É saber que, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, sem um amor, isso não vale de nada. Então, se você ainda não tem esse amor, peça a Deus: Senhor, coloca amor no meu coração pelas almas.
Coloca amor pelo próximo, me ensina a amar o próximo. Eu tenho pedido isso muitas das vezes, irmãos, porque a gente sabe que não é fácil esse mundo. Você sai aí no trânsito, você se estressa. Deus, coloca amor no meu coração, Senhor. Coloca amor no meu coração. Me ensina a amar o próximo, me ensina a amar as pessoas. Me ensina a olhar para cada um com um olhar de misericórdia. Aleluias. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não é o fim. Não é o fim. Deus vai te levantar de novo. Deus vai te levantar de novo, meu irmão, minha irmã. Deus vai fazer de ti um vaso novo. Ele vai fazer de novo porque Ele tem poder de fazer de novo, e de novo, e de novo. Aleluias. Como o salmista orou, eu peço também a Deus, Senhor, não retira de nós o Teu Espírito, mas nos ajuda. Renove em nós um espírito reto, um coração purificado. Une nosso coração ao temor do Seu nome, meu Deus. Nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a caminhar, Senhor. Nos dê um entendimento renovado em Cristo, nos dê um coração igual ao Teu, Senhor. E eu tenho certeza que Deus está fazendo vasos novos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como o barro nas mãos do oleiro, somos nós nas Suas mãos, Senhor. Tu tens poder de fazer de novo, Senhor. Tu tens poder de fazer a cada um de nós um vaso novo. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu tenho certeza que você, meu querido irmão, minha querida irmã, é um escolhido de Deus, é uma escolhida de Deus. Que o Senhor assim faça de você um vaso novo nessa noite. Em nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Glória a Deus. Receba essa palavra em vossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.